A coroa de Cristo é uma planta muito resistente que pode florescer durante todo o ano nas condições e clima adequados. Se você quer aprender a cuidar dela, fique com a gente e assista a este vídeo do Nossa Ecologia, em que apresentamos um guia completo para o cultivo dela. Clima ideal. Originária de um habitat de clima tropical, essa planta não resiste a baixas temperaturas ou verões muito quentes e secos. A coroa de Cristo deve ser mantida idealmente em temperaturas entre 20 e 35 graus. Invernos frios podem fazer danos ou mesmo matá-la. Nunca devemos deixá-la a temperaturas abaixo de 5 graus, nem mesmo ocasionalmente. Localização e luz adequadas. A coroa de Cristo se dá melhor e produz mais flores quando está sob luz solar direta, mesmo em climas quentes. Portanto, você deve encontrar um local o mais ensolarado possível. Pode acontecer que, se sua planta estiver dentro de casa e você levá-la para um local aberto com muito sol, ela sofra queimaduras em algumas folhas por falta de hábito. No entanto, em alguns dias ou semanas, ela vai se adaptar e se recuperar rapidamente. Irrigação da coroa de Cristo. A coroa de Cristo, ou também coroa de espinhos, pode resistir a longos períodos sem ser regada, mas cresce melhor se não faltar água. O ideal é regar de forma abundante apenas quando o suporte estiver completamente seco, mas sem encharcá-la. Se você cultivar essa planta em um vaso, certifique-se de que o vaso tenha orifícios de drenagem. Se colocar um prato por baixo, esvazie-o sempre cerca de 20 minutos após a rega. Também recomendamos que no inverno você disperse ainda mais as regas, principalmente se a temperatura estiver baixa, pois a umidade da terra aliada ao frio pode causar danos à planta. Antes de continuar, vamos a um rápido quiz. De onde vem a planta coroa de Cristo? Costa Rica, Madagascar ou Austrália? Pense aí, porque no final do vídeo a gente fala a resposta certa. Substrato e fertilizante recomendados. A coroa de Cristo não é exigente com seu substrato senão em uma característica, a drenagem. A planta não precisa de um solo muito rico em nutrientes, mas necessita de um substrato que não retenha água ou umidade por muito tempo. Se você for plantá-la em um jardim, encontre uma área onde a água não fique estagnada quando você regar. Se cultivar em vaso, prepare uma mistura de turfa e areia do rio ou fibra de coco que facilitam e aumentam a capacidade de drenagem. Da mesma forma, um pouco de vermiculita e perlita também ajuda. Não precisa usar fertilizante na coroa de Cristo, embora, como todas as plantas, uma pequena dose possa ajudar na floração. Você pode usar fertilizante específico para suculentas bem diluído em água. É muito importante que não contenha boro, pois não é adequado para ela. Mesmo assim, você deve saber que é melhor pecar com deficiência do que com excesso. Se você exagerar no fertilizante, ela não vai florescer. Quando e como podar? A coroa de Cristo também não necessita de poda, mas se você quiser controlar o crescimento e forma do arbusto, o melhor momento para fazer isso é na época de calor. Antes de começar, esterilize as ferramentas e corte as partes que cresceram muito. Depois do verão, no outono, você pode remover as folhas e galhos secos para estimular o crescimento. Use luvas grossas e preste bastante atenção aos espinhos e ao látex, que é tóxico e pode causar irritação na pele. Usar óculos de segurança também é indicado para evitar respingos. Como reproduzir a coroa de Cristo? O mais comum é multiplicar essa planta por estacas, que é a maneira mais simples e rápida. Para fazer isso, siga as etapas a seguir. Corte uma haste ou parte da haste central na época de crescimento da planta. Armazene em papel absorvente por 3 dias para deixar o corte secar. Umedeça a área do corte e plante as estacas em canteiros ou vasos pequenos. Coloque em uma área quente bem iluminada, mas sem luz solar direta. Você pode usar agente de enraizamento antes de plantar, o que vai ajudar em uma adaptação ainda mais rápida.
Mantenha o substrato ligeiramente úmido nas primeiras semanas, até que a estaca crie raízes. Depois de um mês, mova a planta para seu local final, seja um vaso grande ou o quintal de casa. E voltando à pergunta que fizemos antes, e aí? Você sabe dizer de onde vem a coroa de Cristo? A resposta correta é a letra B. Ela vem da ilha de Madagascar. E aí, tudo pronto para cultivar essa planta em casa? Até o próximo vídeo do Nossa Ecologia!